Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico, que está começando, e hoje viemos aqui até a sede da APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, que vai passar por mudança de gestão. É que está chegando ao fim a presidência do Dr. Armando Domingues, aqui ao meu lado, ele que ficou à frente da entidade nos últimos 4 anos e já foi presidente por outros 4 anos antes disso também. Mas vamos lá, então, saber um pouquinho de como foi esse último período na presidência, um balanço da gestão, é nosso objetivo de hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite para mais uma entrevista. E gostaria que começasse compartilhando com a gente, então, quais são os principais projetos que você conseguiu colocar em prática, né, nesse último período, dos quais se orgulha. Bem-vindo. Olá, Dalva, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui no programa Momento Jurídico, que é nosso parceiro desde 2010, são longos 14 anos. E então o Momento Jurídico participou desses anos todos que eu estive à frente, foi o período de 2010 a 14 e agora 21 a 24. E o que nós fizemos, conseguimos conquistar nesse período? E quando eu digo nós, é toda a diretoria da APMPA, as 4 diretorias que participaram. Primeira coisa, a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município. Ela foi um marco muito grande, porque ela reestruturou a carreira. Nós tínhamos advogados públicos soltos nas secretarias, nas autarquias, dentro da PGM, e isso fez uma unificação e deu uma unicidade à questão jurídica do município. Logo depois, foram tantas coisas, mas a segunda, talvez maior fato que aconteceu foi a lei que regulamentou o Código de Processo Civil, ou seja, determinou a distribuição dos honorários advocatícios. E não foi fácil. Nós fomos a última capital do país, o Código de Processo é de 2015, e nós fomos a última capital do país, em 2023, a regulamentar os honorários. Mas é importante salientar uma coisa, além da questão de os honorários serem devidos aos advogados públicos, é bom que a população saiba que nós, procuradores, quando da regulamentação, nós abrimos mão de aproximadamente 50 milhões de reais que ficaram no fundo de reaparelhamento da Procuradoria. Para quê? Para que, nos próximos anos, esse dinheiro continue sendo revertido para a Procuradoria. Porque, infelizmente, no orçamento, e pelo amor de Deus, eu não estou falando de uma ou outra gestão, sempre foi assim, nos orçamentos do município, aquilo que vem para a Procuradoria é um valor muito pequeno. E, diante de tudo que nós estamos passando com a evolução, principalmente de sistemas e a questão da inteligência artificial, o município vai ter que investir muito dinheiro para que a gente consiga acompanhar o que acontece, o que vem das demandas do foro. Então, a lei dos honorários também foi uma grande conquista para a carreira, e deu a coincidência de que eu também estava à frente da APMPA. Mas são muitas conquistas, além da lei orgânica e da lei de honorários, que a gente começou destacando, também tem a PEC 28, que constitucionaliza a carreira? Exato, é uma PEC muito importante, e a história dela vem de 2003. Em 2003, foi apresentado um projeto de emenda à Constituição, nos inserindo no artigo 132 da Constituição Federal. Essa PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas chegou no Senado em 2014,
em 2012, quero dizer, e parou. Em 2022, houve uma tentativa de, por meio de uma emenda, resolver a situação e aprovar ela no Senado. É que a PEC anterior, ela dizia que seria obrigatório colocar procuradores concursados em todos os municípios do país. Para a carreira isso é importante? Claro que é, mas nós temos de entender que nós temos a maior parte dos municípios, a grande maioria dos municípios do Brasil, eles são com uma pequena população, com poucos recursos, e eles eventualmente contratam escritórios para demandas pontuais. Então, nós fizemos uma construção de 2022 para cá, estabelecendo um corte populacional. Acima de 60 mil habitantes, é obrigatória a presença de procuradores de carreira. Isso significa aproximadamente 10% do número de municípios do país, em contrapartida 70% da população brasileira. Abaixo de 60 mil, onde existem já procuradores, é mantida a obrigatoriedade de procuradores fazerem a representação judicial, extrajudicial do município. E onde não tiver, fica a critério do prefeito, ele decidir se vai contratar escritório, se ele vai abrir um concurso público, se vai criar uma procuradoria. Então, para a população entender melhor por que essa medida é importante, inclusive para benefício de toda a sociedade, né, dos serviços públicos prestados, enfim. A existência da carreira nos municípios, e tanto nos estados e na União, ela é importantíssima porque, primeiro, é mantida a história jurídica do município. Não acontece de a cada 4 anos, muda governo, muda os escritórios contratados, ou CCs contratados, e se perde a história jurídica. Primeira coisa é isso. Segundo, a Procuradoria ela não é um órgão de governo, ela é uma instituição de Estado. E, sendo uma instituição de Estado, nós não estamos submetidos à vontade dos gestores. O nosso foco é a defesa do interesse público, é a defesa do cidadão e, principalmente, auxiliar que o gestor, seja ele prefeito ou secretários, consigam implementar suas políticas públicas dentro da legalidade. Isso nos leva a um outro tópico, que foi um trabalho também realizado nessa sua última gestão, né? Uma discussão importante que tem a ver com a autonomia da advocacia pública. Isso, existe um projeto de emenda constitucional tramitando na Câmara dos Deputados, é um projeto muito antigo que agora, a partir do ano passado, ele foi retomado, que define, assim como tem no Judiciário, tem no Ministério Público, ele dá uma autonomia às procuradorias e à defensoria, no sentido de que fica bem claro que elas, mesmo fazendo parte do município, elas não estão submetidas às determinações do Executivo. Por exemplo, a autonomia ela é financeira, assim como o Judiciário recebe um percentual do orçamento para as suas despesas, as procuradorias também receberiam esse percentual, ou um percentual, para despesas. A autonomia técnica, que isso é importante, o procurador, ele quando faz a sua manifestação, ele não pode sofrer nenhum tipo de influência. Então, a PEC ela garante a autonomia ao procurador. O que não pode é, por exemplo, a instituição ela tem uma orientação jurídica e o procurador começar a ir contra sem... Existe a possibilidade até de ser, mas ele tem que fundamentar, tem que submeter, no caso de Porto Alegre, por exemplo, a um Conselho Superior da PGM que vai fazer um parecer coletivo para dizer qual orientação está adequada. Por isso, a PMPA tem destacado tanto a importância dessa pauta. Exatamente. Nós precisamos buscar a autonomia da advocacia pública, porque nós somos...
É a orientação jurídica. Nós que temos o trabalho, a função de fazer com que as coisas que acontecem dentro do município, elas estejam dentro da legalidade. O que quer dizer, traduzindo, nós temos que possibilitar ao gestor que ele faça suas políticas públicas dentro da legalidade. Perfeito. E qual o trabalho, a posição de vocês, né, com relação à regulamentação da reforma tributária? Está sendo debatida agora toda a regulamentação, são muitas emendas, inclusive, que estão entrando para o debate. E qual a visão de vocês? Nós temos, eu vou ser bem simplista, nós temos duas situações. Aquela que diz respeito aos impostos, onde vão incidir, onde não vão, e nós temos a parte técnica da reforma, que é o Conselho Gestor, que vai determinar o que acontece na política de tributos do país. Houve um problema muito grave, que é os municípios, eles perderam, e não adianta dizer que não, eles perderam a capacidade de, o prefeito sabe que no orçamento do ano seguinte vai ter X mil, X milhões, não importa, pelo imposto que foi agregado, que passou a fazer parte de um novo imposto, que é o ICS, acho que é ICS, tanta sigla. Mas o que tem que se familiarizar com essas siglas novas. Mas o que acontece? Agora, o dinheiro do tributo vai lá para cima. Não está indo para a União, está indo para um órgão que não sabe ainda bem a natureza jurídica, é confuso. E ele vai devolver aos municípios os valores arrecadados. Mas qual é o critério? É muito confuso. No nosso entendimento, há uma perda de autonomia do município para ele colocar em prática as suas políticas, porque antes era a mesma coisa que agora tu recebe o teu salário, só que em vez de tu receber, tu vai encaminhar para alguma outra pessoa e a pessoa vai dizer, bom, agora eu vou distribuir entre a tua família e vamos ver como é que eu vou distribuir. E fora isso, há um problema muito grave na regulamentação que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que retira a competência dos procuradores para concedê-la a auditores fiscais. Auditores fiscais, eles têm a sua competência própria. Agora, fazer análise jurídica das questões tributárias, isso é competência exclusiva dos procuradores. E a reforma, do jeito que está, a regulamentação, está modificando isso com graves consequências. Inclusive, pode vir a gerar demandas judiciais por inconstitucionalidade. Aí, algumas polêmicas, então, da reforma tributária, que está sendo ainda debatida no Congresso e, sem dúvida, vai mudar muito, impactar muito a vida das prefeituras e a gestão do município, sim? São 1.500 emendas no Senado apresentadas até agora. Ou seja, o debate ainda vai longe, mas agora a gente faz um breve intervalo. Voltamos em seguida com o Dr. Armando Domingues. E lembramos que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, a PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, Sistema OABRS e também Registro de Imóveis da Primeira Zona da Capital, 160 anos. Já voltamos. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva,
os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. A história da Saúde e Paz tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. O sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias do nosso estado. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande. Diálogo. É assim que a Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para melhorar a cidade. É ouvindo e entendendo as pessoas que estamos melhorando nossos espaços públicos, como o Centro Histórico. A vida vai ficar legal. Ou o nosso mercado público. É entendendo as suas necessidades que estamos melhorando a sua saúde e a saúde de sua família. A vida vai ficar legal. E trazendo muito mais conforto e segurança para quem precisa andar pela cidade. É conversando e agindo que também estamos resolvendo os problemas da sua comunidade. A vida vai ficar Com diálogo legal. e muito trabalho, estamos reconstruindo uma cidade melhor para todos. Faça parte disso. Ligue 156 e acredite. A vida vai ficar Prefeitura de Porto Alegre. Estamos de volta com o programa Momento Jurídico, que hoje entrevista o Dr. Armando Domingues. Ele está fazendo um balanço dos seus últimos 4 anos de gestão à frente da PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. No primeiro bloco, a gente resumiu algumas das principais conquistas e do trabalho realizado nos últimos anos, mas a gente não falou de reforma da Previdência. Reforma da Previdência dos servidores municipais de Porto Alegre foi considerada uma das mais benéficas em relação a outros municípios, né? E teve um trabalho da PMPA por trás. Por quê? Olha, foi um trabalho muito longo no sentido de nós nos reunimos, a associação esteve à frente com mais 5, 6 entidades para buscar um acordo com o Executivo, porque foi a primeira coisa que o prefeito atual, o prefeito Melo, fez quando ingressou, foi trazer de volta um projeto anterior que estava arquivado sobre a reforma previdenciária, cumprindo a determinação da emenda constitucional número 103. E foram 6 meses com reuniões de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, madrugada, entrava madrugada as reuniões dessas entidades, e nós conseguimos fazer com que aquela regulamentação transitória que se aplica aos servidores que já estão atuando no município, elas fossem colocadas dentro da lei orgânica do município. Essa foi a grande questão do debate. O prefeito queria encaminhar por meio de lei complementar e nós batemos pé no sentido de que fosse na lei orgânica, porque é preciso dar uma garantia aos servidores de que qualquer modificação ela tenha pelo menos um debate maior, que é o caso de um projeto que altera a lei orgânica do município. E aprovamos, depois de muita conversa, muita negociação, e foram só essas entidades favoráveis a um acordo, vamos deixar bem claro, tanto que na audiência pública que aconteceu, nos acusaram de muitas coisas, e ela foi aprovada. Com o andar do tempo, nós, conversando com colegas de todo o país, a gente verificou que ela foi talvez a mais benéfica aos servidores públicos, em todo o país. Tanto que agora entrou uma emenda, um projeto de emenda constitucional em Brasília,
que trata sobre pagamento de precatórios, e do nada me veio uma emenda que colocava abaixo, inclusive, a nossa reforma, fazendo valer todas as regras estabelecidas na emenda constitucional 103 para os servidores da União. Foi interessante porque daí nós vimos que todos aqueles que eram contrários ao acordo passaram a defender aquela reforma que nós fizemos. Mas daí conseguimos fazer agora, recentemente, a alteração no relatório da Câmara dos Deputados, porque essa emenda ela foi aprovada no Senado. Indo para a Câmara, na CCJ, o relator, nós fizemos, junto com várias entidades, todo um trabalho de persuasão, e ele, no relatório, retirou esse artigo. E o relatório foi aprovado na Câmara, e agora a gente continua trabalhando para que seja mantido na votação em plenário. Mas essa reforma ela foi, com certeza, muito boa tanto para o município quanto para os servidores. Tá, então, muito trabalho dos procuradores nos bastidores para fazer valer o que já tinha sido negociado para a categoria. E ainda nesse clima de balanço da PMPA, da sua última gestão à frente da entidade, gostaria de destacar também o Congresso Brasileiro dos Procuradores e Procuradoras Municipais, realizado recentemente, que teve uma grande adesão, um dos maiores já organizados para a categoria. E, olha, nos chamou muito a atenção porque Porto Alegre, diferentemente de capitais no Nordeste, Rio de Janeiro, elas têm um atrativo, e Porto Alegre fez realmente o Congresso Brasileiro, em novembro do ano passado, que reuniu o maior número de procuradores até então na história dos nossos congressos nacionais. Foram aproximadamente 750 procuradores de todo o país, o que nos surpreendeu, porque os atrativos turísticos que as capitais, as cidades no Nordeste, Rio de Janeiro, que vai ser agora esse ano, tem, Porto Alegre não tem tanto assim explícito. E vou dizer que foi muito importante porque nós redescobrimos Porto Alegre. Nós levamos vários colegas a diversos lugares que, pelo hábito da gente passar, a gente não... Parece uma coisa tão normal, mas foi um evento muito bom mesmo, que conseguimos trocar muitas experiências na área jurídica e com reflexo direto, benefício na própria execução das nossas atividades em todo o Brasil. Legal, parabéns por esse grande evento e redescobrindo, então, os atrativos turísticos da capital gaúcha. Agora a gente gostaria de falar também sobre a próxima gestão, porque o Dr. Alexandre Dionello é quem vai assumir, então, como presidente da APMPA, foi eleito e tem muitos desafios pela frente. Quais são os principais na sua avaliação? Algumas dicas que já gostaria de deixar registradas aqui no programa Momento Jurídico para ele que está para assumir. Eu vou te dizer uma coisa, dirigir uma entidade como a PMPA é uma coisa muito séria, porque as demandas elas são muito grandes e elas têm um impacto muito forte. Quando tu busca defender as prerrogativas da carreira, quando tu busca defender a própria instituição Procuradoria-Geral do município, que também é nosso dever enquanto entidade de classe, a gente vê que não é muito trabalho, é muito ativo, a gente tem que trabalhar demais aqui dentro. Tanto que eu brinco que eu sou o procurador que mais atua presencialmente aqui em Porto Alegre, porque eu venho, com certeza, de segunda a sexta, muitas vezes sábado. Olha, é um trabalho muito forte. Muita dedicação, né? Exato. Então, o que acontece? Ano que vem, o Dionello, ele foi eleito para a próxima gestão, e é interessante, eu fui presidente em 4 mandatos e eu fiz os meus 4 sucessores. O Dionello ele vai ter muito trabalho, a diretoria dele vai ter muito trabalho. Por quê? Porque nós precisamos continuar defendendo as prerrogativas dos procuradores municipais de Porto Alegre, até porque as prerrogativas elas são o que nos garantem um exercício da função
como ela tem que ser. A gente tem que ter aquela autonomia, aquelas questões todas de atuação do trabalho, sem pressões, sem condicionamentos, e a gente precisa fazer uma defesa muito forte disso. Até porque, de modo geral, falam mal do serviço público, do servidor público, isso aí já virou uma moda há muitos anos, mas a questão, existem carreiras de Estado, como a nossa, que é essencial para a população que a gente tenha protegidas as nossas prerrogativas. Do mesmo modo, a instituição. A Procuradoria do município, ela tem que ser obrigatoriamente uma instituição forte. Uma Procuradoria enfraquecida, ela vai produzir danos ao ente público. A gente não pode aceitar que questões jurídicas sejam tratadas fora da Procuradoria. E, para isso, nós precisamos garantir o pleno funcionamento da instituição. Você certamente vai continuar participando aí por trás, né? Agora assessorando o Dionello também, certamente por perto. 30 anos, está completando esse ano 30 anos como procurador municipal, né? Exatamente. Em agosto, dia 5 de agosto, eu completei 30 anos de Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. E, com certeza, isso não é apenas eu, tem outros ex-presidentes também. A carreira, ela deve estar unida em torno da sua entidade de classe, até porque ela é o nosso refúgio, ela é onde nós vamos defender essas prerrogativas e também defender a instituição. Para a gente encerrar, gostaria de deixar um recado final aí para a categoria que você representa e vai seguir representando. Não, o recado final para os colegas é que eles têm que ter a associação como a segunda casa deles. É aqui que nós vamos proteger a função, o exercício da nossa função. Quando diz proteger a carreira, não dizer que se limita a questões salariais, que é o que todos falam, é muito pouco, porque nós temos, em razão da nossa atuação, a gente tem uma visão muito mais forte no sentido público da coisa. Quando nós atuamos enquanto procuradores, a gente defende algo que é muito grande. Não é um cliente milionário, não. É o interesse público que está em jogo. Então, a associação é o nosso refúgio, é a nossa defesa, é onde a gente tem que trabalhar para que a nossa instituição ela esteja fortalecida. Nós não podemos aceitar que as manifestações, os pareceres dos procuradores não sejam observados. Quem tem que fazer a análise jurídica dentro do município de Porto Alegre são os procuradores. Então, o trabalho que o Dionello vai ter muito forte é no sentido de manter e desenvolver essa defesa, tanto das prerrogativas quanto da instituição Procuradoria. Tá certo, dado o recado. Muito obrigada, doutor Armando Domingues, pela entrevista aqui ao Momento Jurídico, por toda essa dedicação e pelo trabalho realizado nos últimos 4 anos. Esperamos lhe encontrar novamente em breve. Muito obrigado, é um prazer sempre estar com vocês e saudar esses longos anos de parceria. Nesses últimos 8 anos e meio estive à frente da associação nessa parceria mais próxima com o programa Momento Jurídico. Que legal, grande trabalho realizado. Obrigada, a gente também agradece. E assim vamos encerrando, então, o programa Momento Jurídico de hoje, que fez um balanço dos últimos 4 anos de gestão da PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, com o Dr. Armando Domingues. E aproveitamos para desejar sucesso ao Dr. Dionello na sua futura gestão. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia e até a próxima.